É isso aí, estamos de volta. Obrigadão você que tá ligadinho com a gente nesse feriadão. Começar a semana com feriado, hein? Uma segunda com cara de domingo. E ó, agora eu recebo no estúdio o cirurgião plástico, o Dr. Francisco Naves. Seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Seguinte, vamos falar aí, tirar as dúvidas. Lembrando o pessoal de casa, quem quiser fazer perguntas aí, pode mandar pra gente, tá? Quem quer fazer uma cirurgia plástica, né? Assim, hoje a gente, graças, né, aos recursos, hoje em dia mais as pessoas podem fazer, né? Assim, antigamente era bem fechado, era muito caro, era restrito. Hoje em dia popularizou mais, né? A gente tem percebido uma democratização no acesso à cirurgia plástica. Desde pacientes que têm uma condição melhor de pagar por todos os custos, até os pacientes que não têm toda essa condição de arcar, eles também têm procurado. Bem como homens procurando mais também, não só as mulheres. Então a democratização ela vem acontecendo, é uma realidade. Agora, quais são os procedimentos mais procurados pelas mulheres e também agora pelos homens? Pelas mulheres, sempre foi, sempre será a lipoaspiração. A lipoaspiração, ela é muito versátil, porque ela pode ser usada no corpo inteiro, então por isso ela é a número 1. Os homens, classicamente, procuravam cirurgia plástica para correção do aumento das mamas, para correção do aumento do nariz. Hoje está sendo muito procurado a parte estética, aplicação de toxina botulínica, de ácido hialurônico. Esse está sendo o carro-chefe na população masculina. E quais são, assim, por exemplo, assim, existe uma época do ano que seria melhor para você fazer a plástica? Existe isso ou não? Fala-se muito da época na recuperação pós-operatória, com o calor, pode prejudicar o uso de cintas, do macaquinho, ele pode também aumentar o edema, mas Uberlândia, por ser uma cidade em que o calor não é tão excessivo assim, a melhor época do ano para realizar uma cirurgia plástica é aquela em que você julga que chegou a hora, que você quer uma mudança, quer se sentir melhor. Essa é a melhor época para a gente procurar. Não, legal. Muito bacana, né? Você que está ligadinho com a gente. Vamos voltar aqui com o doutor. Ó, tem umas perguntas chegando aqui. Ótimo. Vamos lá. A Helena de Uberaba. Quanto tempo após emagrecer posso fazer uma cirurgia para retirada de pele? Para retirada de pele? Bom, aí a gente vai ficar na dúvida se ela é uma paciente pós-bariátrica, cirurgia bariátrica ou não. A paciente que emagrece, ela já está apta a uma cirurgia de retirada de pele. Uma paciente que faz uma cirurgia bariátrica, a gente precisa esperar que ela estabeleça esse peso, que ela fique sem aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Assim que ela tiver em torno de 1 ano o peso estabelecido, você está apta a procurar um cirurgião plástico e retirar esse excesso de pele. Olha, a Larissa do Luizotti, em Uberlândia. Tenho 16 anos e gostaria de colocar silicone, mas meu pai diz que sou muito jovem. Tem idade para colocar o silicone? Olá, Larissa. Essa dúvida sua é muito frequente no nosso consultório. Hoje em dia, está tudo um pouco mais precoce as coisas, né? Se a pessoa já tem plena consciência do seu juízo, ela acha que aquilo vai melhorar a sua autoestima, a sua relação com o mundo, com as outras pessoas, e ela vai ter a anuência dos pais, os pais são cúmplices e não, eu gostaria sim que a minha filha está autorizado. Bom, não há problema nenhum. Até também tem algumas jovens que têm muitos seios, né? Assim, e já é jovem, 16 anos, mas tem uma quantidade muito grande e também aquilo incomoda. Então tem também essa possibilidade também, né? Claro. Cirurgia plástica não é idade. Cirurgia plástica é bom senso na indicação. Uma pessoa que tem uma mama muito volumosa, além de constrangedora em diversas situações, ela pode ter um problema de coluna, um problema de autoestima baixa. E autoestima é uma coisa assim muito importante na vida de todo mundo. Uma pessoa que está com a autoestima abalada, ela é amplamente prejudicada em todas as áreas da vida. Ela tem menos confiança, ela tem menos pensamento positivo, ela não encara as oportunidades com aquela força que ela precisaria encarar. Então, a cirurgia plástica, no caso de quem tem uma mama muito volumosa, que reduz e readequa nos moldes, nos padrões normais, né, o habitual, ela só tem a ganhar, porque ela vai se sentir muito mais confiante e a maravilha da cirurgia plástica é essa. Olha, vamos lá, o Matheus de Uberlândia. A lipoaspiração masculina é parecida com a feminina?
A técnica é exatamente a mesma, porém, nós temos um cuidado a mais com o homem de não fazer tão refinado a retirada. Muito exatamente, afinada. porque a gente quer que ele continue com aparência masculina e não feminina. Mas, tecnicamente, é exatamente a mesma coisa. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, dos homens? Tem assim, lipoaspiração, lipoescultura, existem essas diferenças? Por exemplo, eu quero colocar gominho, existe essa possibilidade? Existe sim. A lipoaspiração e a lipoescultura, elas fazem parte da mesma técnica. Qual que é a diferença? A lipoaspiração eu vou retirar a gordura através de uma cânula. E a lipoescultura eu vou reutilizar essa gordura do próprio paciente para poder aumentar o volume. Por exemplo, eu retiro a gordura do abdômen do paciente e pego essa gordura, trato e aplico no bumbum. Eu faço uma lipoescultura, eu retiro da onde eu preciso retirar, das costas, dos flancos, e essa gordura eu vou tratá-la durante a própria cirurgia e vou aplicá-la no bumbum, aumentando aí 400, 500, seja lá. Então, com a própria gordura que tirou de um lado, até aplica ela no outro. Exatamente. Nas mamas é muito comum a gente colocar prótese de silicone. Já no bumbum, o resultado com a gordura é muito mais satisfatório. Por quê? A gordura é uma substância do próprio paciente. Não é uma prótese de silicone, é algo que é do próprio paciente. E ela é muito mais fácil de ser moldada, de ser trabalhada, e o pós-operatório é muito mais tranquilo. Agora, no caso do bumbum, né, a pessoa que, tipo assim, né, a gente brinca, quando fala, quando não tem bumbum nenhum, Ivan? Tábua de passar. É muito complicado a cirurgia? É dolorosa, no caso, para aplicar? Olha, a recuperação ela não é tão sofrida como a inclusão da prótese de silicone no bumbum. É muito mais simples essa recuperação, tá? Só que é importantíssimo a gente falar que isso é técnico dependente. Isso vai depender demais do cirurgião que colocar. Vai ter que ter um bom senso entre o volume que ele vai colocar e o que realmente precisa. Existem pessoas que fazem uma supervalorização do bumbum, coloca gordura demais. Essa gordura, ela não tem toda essa capacidade de se implantar ali. Muito dela vai ser perdido, muito dela pode ter algumas complicações, como essa gordura, ela liquefazer, não adaptar no organismo e ela ser perdida. Então, assim, a recuperação não é tão dolorosa, porém, exige um grande bom senso do profissional que executa essa questão, acho, da cirurgia plástica, a gente vê alguns casos aí de algumas celebridades, algumas pessoas que, assim, ficaram muito piores, mas porque também elas exageraram demais, né? Então é aquela questão, tem que ter um bom senso de todos os lados, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela preconiza que a cirurgia plástica ela deve ser feita quando há uma real indicação. Não existe isso de fazer uma cirurgia plástica para parecer com uma celebridade, para poder fazer uma coisa que é uma aberração, uma coisa que é fora do normal, e realmente assim... Em outros países isso existe. No Brasil isso é proibido por lei. O cirurgião que faz isso, ele é mal visto, ele está sujeito a sanções, tá? Então, é questão de bom senso. Sempre é uma questão de bom senso, de elegância, de refinamento do cirurgião e do paciente. Vamos perguntar, na Beatriz de Araguari, essas aplicações de ácido hialurônico substituem uma plástica? Larissa, não substitui, tá? Esses aí são métodos, digamos, são paliativos. Você vai adiando a sua cirurgia. Eles também funcionam muito preventivamente, tá? Principalmente o Botox. O ácido hialurônico, para quem não sabe, ele vai ter a função de preencher um sulco, uma ruga que porventura você tenha. Também pode ser usado para aumentar volumes, por exemplo, tem gente que já vai consumindo essa maçã do rosto, que traz a jovialidade, a sensação de jovialidade, ele vai e preenche com esse ácido hialurônico, tá? Agora, se a pessoa já tem indicação de uma ritidoplastia, de um lifting facial, que é a cirurgia plástica da face, isso não vai adiantar, porque o seu problema é excesso de pele e falta de gordura, de volume em locais que outrora você tinha e que hoje você não tem mais. Doutor, valeu, obrigado mesmo. Já acabou? Já acabou, mas vai voltar mais vezes aqui com a gente. Bom. Tem muitas perguntas, é realmente um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas e a gente vai contar com o senhor novamente com a gente aqui. Muito obrigado pelo convite. Valeu, obrigadão. E obrigado você que está ligado.